São de algumas inequações exponenciais. Então a primeira delas, nós temos 4 elevado a x menos 1 mais 4 elevado a x menos 4 elevado a x mais 1 maior que menos 11 quartos. Senhores, inequação exponencial que possui além de duas bases. Essa aqui é uma das maneiras de resolução. Vamos aplicar propriedade das potências, onde a condição de soma transformamos em um produto de potências e onde a condição de diferença de expoentes nós transformamos numa divisão de potências. Então, senhores, 4x é menos 1, ficamos com 4 elevado a x sobre 4 elevado a 1 ou simplesmente 4. Repetimos o 4 elevado a x, menos condição de soma, transformamos no produto 4 elevado a x vezes o 4 elevado a 1, que é o 4. Continua maior que menos 11 quartos. Senhores, vamos tomar essa inequação e multiplicá-la por 4. Ou seja, multiplicando essa inequação por 4, ficamos com condição de cancelar esse primeiro 4, ficamos com 4 vezes 4 elevado a x, menos o 16 4 elevado a x, maior, podemos simplificar esse 4, fica menos 11. Senhores, para chegarmos praticamente ao final, vamos usar a evidência do fator comum, que é o 4 elevado a x. Colocando esse 4 elevado a x em evidência, senhores, ficamos com 1 mais o 4 menos o 16, que multiplica o fator comum 4 elevado a x, maior que menos 11. Senhores, 1 mais 4 menos 16 é o menos 11, vezes o 4 elevado a x, maior que menos 11. Senhores, dividindo a inequação por menos 11, ficamos então com um pequeno detalhe que não podemos esquecer. Multiplicar ou dividir a inequação por um valor negativo, temos que alterar o sentido. Ficamos então aqui com 4 elevado a x menor que 1. Senhores, igualdade das bases, chegamos à condição do final da exponencial. Então vamos arranjar um 4 para o 1, né? Ora, o 4 para o 1, senhores, é nada mais, nada menos. Esse 1 escrito na base 4, em outras palavras, é o 4 elevado a 0. Aqui sim, na equação do tipo mais simples, podemos cancelar as bases, aí podemos citar que o nosso x é menor do que 0. Senhores, solução da inequação são os reais menores que 0. Então, senhores, aí é uma das maneiras de resolvermos essa inequação. Vamos a um problema. Se f de t é 10 vezes 2 elevado a t, é uma função que avalia a evolução de uma cultura de bactérias. Em t horas, ao cabo de quantas horas, teremos f de t igual a 5.120. Então, senhores, é fornecido a função, digamos, da evolução dessas bactérias, e em t horas, né, essa função, trabalhando em horas. Ao cabo de quantas horas teremos o f de t igual a 5.120? Então, senhores, para chegarmos ao problema, da resolução do problema, temos que determinar ao cabo de quantas horas isso aqui vai acontecer, ou seja, o f de t será 5.120. Senhores, para chegarmos a essa conclusão, chegamos a só aplicar o quê? Que o f de t é a lei da função. E o f de t que ele está interessado é o 5.120. Em outras palavras, bastamos igualar esses dois valores, né? Ou seja, ficamos aqui com 10 vezes o 2 elevado ao t igual a 5.120. Senhores, podemos aqui cancelar ou dividir essa equação por 10. Ficamos com 2at igual a 512. Equação exponencial tipo mais simples, fatorando 512 dá o 2 à nona. Que simplificado, senhores, temos o valor do t. Podemos então responder que o nosso problema, o nosso t equivale a 9 horas. Ou seja, essa evolução, temos 9 horas de processo. 9 horas de processo. Senhor, o gráfico representa a forma d de q igual a k vezes e elevado a menos 0,4 vezes t, usada para determinar o número d de miligramas de um remédio na corrente sanguínea de um indivíduo, em t horas depois de ter sido fornecido ou administrado o medicamento. Temos dois dados do nosso problema, a elevado a menos 4 aproximado a 0,67,
e o logaritmo teperiano 0,5 igual a menos 0,7. Ele está interessado no valor de K. Senhores, para chegarmos então ao primeiro pedido do problema, por intermédio desse gráfico, nós temos um dado muito importante. Ou seja, para o nosso cálculo de K, nós temos aqui um ponto fundamental nesse gráfico, que é o ponto em que a sua abscissa do gráfico é 0 e a ordenada é 5. Daqui podemos tirar o que então, senhores? Que quando t é 0, a sua imagem, ou seja, o seu d de 0 é igual a 5. Senhores, recorrendo então à lei da função, podemos dizer que o d de 0 é igual a k vezes e elevado a menos 0,4 vezes o t, que é 0. E aí, senhores, ficamos com o d de 0 é 5, igual a k vezes e elevado a 0, que é o menos 4 vezes o 0. Senhores, podemos então aqui concluir que 5 vezes o k elevado a 1, que é justamente a potência é 0, podemos concluir que o nosso k é 5. Então, senhores, aí uma das maneiras de determinarmos o valor do k nessa nossa situação de problema. O item B dá nosso problema. A função é crescente ou é decrescente? Pede para você justificar. Senhores, por intermédio desse gráfico, nós verificamos que à medida que o t transcorre ou passa, a nossa função, a sua imagem, tende a diminuir. Então, senhores, daqui dá para a gente já citar que trata de uma função decrescente. Uma justificativazinha, pois o valor de t é maior que o valor de t igual a 0, né? Quando t é 0, em outras palavras, quando a sua imagem é 5, é bem maior do que o dt, transcorrido em um determinado tempo, que equivale a 0,5. Então, senhores, já que a imagem diminui, nós podemos citar que nessa situação de gráfico, trata-se de uma função decrescente. Senhores, vamos ao quanto tempo leva para que a quantidade do medicamento administrado se reduza à metade. Por intermédio desses dois dados, nós temos que o nosso T é o problema, é o tempo pedido, o início vamos considerá-lo como sendo 5 mg, e o final para ser reduzido é o 2, a metade, 2,5 mg. Então, senhores, já vimos que trata-se de uma redução, né? Ou seja, vamos considerar o início dt igual a 5 vezes o e elevado a menos 0,4t, que é a nossa função, e o final é o 2,5. Senhores, vamos igualar as duas para chegarmos ao cálculo do t pedido. Então, igualando essas duas funções, essas duas condições, temos que o 5 vezes o e elevado a menos 4, 0,4t é igual a 2,5. Senhores, dividindo essa equação por 5, ficamos com ela dessa forma. Então, para chegarmos ao final do problema, vamos aplicar o logaritmo neperiano em ambos os membros, ou seja, o logaritmo de base e. Então, senhores, aplicando o logaritmo neperiano o natural, como queiram, nessa igualdade ou nessa equação, ficamos nessa dependência. Senhores, aplicando a propriedade de potência ao menos 0,4t, ele passa a descender o log, ou ln. Igual vezes e igual continua. Senhores, o ln de e é 1. E 1 vezes o menos 0,4t é o menos 0,4t. Senhores, para concluirmos então o problema, vamos aproveitar o dado. Ó. Esse ln do 0,5, trabalhamos com ele menos 0,7. Assim sendo feito, multiplicando essa equação por menos 10, ficamos com 4t igual a 7. E aí, senhores, isolando o t, 7 quartos da hora, ou de horas, e ficamos então com o t valendo 1 hora e 45 minutos. Então, senhores, aí uma das maneiras de resolução desse tipo de problema. No mais, senhores, valeu, um abraço e até a próxima.